Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a analogia do joio e do trigo. E para ir direto ao ponto do que eu quero explicar, então eu vou deixar aqui na descrição capítulos e versículos onde tu encontra na Bíblia. Essa aqui é uma parábola que Jesus explicou. Então, o que seria o joio? O joio é uma erva daninha que foi semeada no mesmo campo que o trigo. E o que ele representa hoje em dia? São esses falsos evangélicos, essas pessoas aí que não são verdadeiras e fingem que são evangélicas, né? E que ficam usando o evangelho para agredir as pessoas, como eu falei no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição. São esses que ficam deturpando o evangelho e que querem usurpar do evangelho, usar o evangelho de maneira errada, não daquela que Deus quer. Uma das maneiras erradas, como eu expliquei no vídeo anterior, é forçar a pessoa a ser evangélico. Isso está errado. Então, essas pessoas são o joio, são essas que querem sufocar o trigo. Elas estão também plantadas no mesmo campo que o trigo, para quê? Para ali, no espaço onde elas estão, não nascerem outros trigos. Eles não querem que o trigo se multiplique. Por quê? Porque essas pessoas aí, eles são erva daninha, eles são pragas, eles são pessoas que não têm nada para dar. Já ouviu falar naquele ditado, naquela frase que normalmente as pessoas falam por aí e que é certa, que a pessoa só dá o que tem? Pois é. Eles não têm nada para dar, eles só querem ali usar o espaço ali em favor deles. E eles são usados para tentar sufocar o trigo e para não deixar que outros trigos nasçam, se multipliquem. Por isso que eles querem agredir as pessoas de fora, porque eles querem que as pessoas vão lá onde eles estão, lá nas cavernas deles, nas denominações deles, lá nessas seitas evangélicas que elas distorcem o evangelho ali. E essas pessoas aí, eles querem agredir os de fora, dizendo que essas pessoas de fora vão para o inferno, mas na verdade são eles que vão, então eles querem repetir, eles repetem o padrão do capeta, que é, se ele vai para o inferno, então outras pessoas também vão. Então, por isso que eles não gostam de discursos que façam com que a pessoa veja que o evangelho não é agressivo. Então, por quê? Porque se a pessoa quiser ser evangélica, tem que ir lá para ser lá com eles. E o evangelho não é assim, porque a pessoa tem acesso direto a Deus, não precisa estar indo, né, lá nessas seitas aí, lugares que explicam o evangelho errado. Por isso que eles não gostam que a pessoa explique certo. Então, por exemplo, a pessoa que é trigo, ela vai explicar o evangelho da maneira certa. Então, ela vai dar o produto certo para as outras pessoas, que é o produto que Deus quer que dá. Por isso que Deus quer o trigo, ele não quer joio. Porque o trigo tem aquele produto para dar, ele tem algo para dar. E o joio ele não tem. E se ele tem algum malefício na vida dele, ele quer que outras pessoas tenham também. Então eles tiram essas pessoas de fora que creem em outras coisas para agredir essas pessoas, para tentar se achar certinhos. Então eles usam essas pessoas aí. Alguém vai dizer, mas se a pessoa chegar lá com dinheiro, né, eles vão tratar bem. Realmente tem disso aí, como eu disse, o benefício que essas pessoas querem é o dinheiro, então enquanto essa pessoa tiver dinheiro para dar, eles podem até ali tratar mais legalzinho, mas no momento que eles veem que a pessoa está pedindo ali, precisando de uma ajuda, né, ou então os negócios dela não estão dando mais certo, elas vão ver exatamente ali o que tem por dentro daquela erva daninha, daquele joio ali, que são essas pessoas aí que não praticam o evangelho da maneira certa. Então, o joio, quando tu vê então esses aí, eles são a palha que vai ser separada por Deus para ir para o inferno. E traduzindo para pessoas, eles querem levar mais quantidade ali, por isso que eles querem prosélitos, que são aquelas pessoas que elas não são adeptas do evangelho, são adeptas deles. Então essas pessoas aí, elas só servem para atrapalhar e elas ficam com raiva de quem explica certo as coisas. E eu, como vocês viram no vídeo anterior, explico certo.
Se alguém não gosta, tem uma outra passagem bíblica que Jesus explicou, que ele falou que Deus disse lá para quem achava que a justiça dele tinha que ser da maneira delas, Deus falou assim: tu acha que tu tá se desagradando porque eu sou bom? Tu tá achando ruim porque eu sou bom? Então, eu sou trigo, eu explico o evangelho da maneira certa. Se a pessoa não gosta, é porque ela está com o senso de justiça dela distorcido, de que o evangelho, a pessoa ela tem que estar muito bem decidida para o evangelho, senão ela não aguenta seguir. Por isso que é o Espírito Santo que deve fazer com que a pessoa tome a decisão. Então, se a pessoa não tomou decisão nenhuma em relação a isso, ela não acredita, ela sinceramente não acredita, ela não deve ficar assim preocupada com isso, porque eu te digo uma coisa, para te ser um cristão verdadeiro, tu tem que querer muito, senão tu não consegue. E essas pessoas aí, elas levam as pessoas para o mal. Mas eu explico mais no outro vídeo, que eu tenho até uns exemplos para dar para vocês. Aí alguém vai dizer assim: mas Lúcia, se tu falar assim, desses de que tem falso evangélico e falso profeta no meio cristão, aí tem gente que nem vai querer saber mesmo. Não é assim, porque a primeira coisa que uma pessoa me disse ali em seguida, que eu me interessei, é que existiam esses tipos de pessoas aí, esses joios aí, no meio cristão, e eu achava então que era todo mundo legalzinho, mas a pessoa me disse e eu fiquei com o olho aberto, e isso fez com que eu me solidificasse nas minhas ideias. E então por isso que eu dou o meu exemplo para vocês seguirem, que é bem assim. Então eu vou explicando mais e alternando os vídeos. Até o próximo vídeo, tchau!